E eu acho que os jardins mágicos é toda uma maneira diferente de olhar para as coisas, para as pessoas, para a vida, para as cores. Estes jardins são como que uma mensagem de paz. São verdadeiramente mágicos no sentido que emanam uma energia de serenidade, de tranquilidade. As origens disto, no fundo, é as origens de toda a forma de arte, que no início era um ritual e era ao mesmo tempo uma coisa lúdica. E essas são as origens de toda a forma verdadeira de arte. Pois isto surgiu com uma criança de 2 anos, a filha de uma amiga minha, com a qual eu brincava em Paris, em 1987. E eu começava a fazer com cubos coloridos e quadrados e retângulos. E depois comprei esse mesmo jogo de cubos de madeira para fazer em minha casa. Depois comecei-lhes a juntar peças, digamos, mais nobres, peças de marfim, de cloisonné, areias, arbustos, árvores, peças egípcias. Quer dizer, foi um processo gradual. Eu, ao princípio, eu fazia e desfazia. E fazia-os no chão da sala de jantar, lá em Paris. Até que um amigo meu me disse: mas isto são jardins mágicos, são partes do teu ser interior que tu devias meditar, tu não devias destruí-los, tu devias guardá-los e meditar sobre eles. É todo um processo que, em geral, demora meses. Meses desde o princípio em que eu tenho a ideia ou a imagem inicial até ao momento em que os meto dentro de uma caixa de acrílico. Portanto, o que se passa é, há uma ideia inicial ou há um objeto que me chama a atenção. A partir daí surge a ideia da história também, quer dizer, começa a haver logo uma dialética entre os objetos e a história. E o que se passa é, portanto, que eu tenho que descobrir os objetos todos que fazem essa história ou quadro. Esta história nasceu da confluência de vários fatores. Por um lado, estas pedras que eu comprei, por outro lado, um quadro de um pintor romântico alemão, o Caspar David Friedrich, que eu gosto muito, que é O Naufrágio de uma Escuna Esperança, que é vê-se assim um barco naufragado no meio de gelos, de icebergs. E além disso, porque em 1956 o Leitão de Barros, que era uma das figuras de proa da cultura do regime do Salazar, mandou fazer uma galeota verdadeira, como as do século XVI, e foi feito com todos os requintes e 1 minuto depois de ser posto na água afundou-se. E, portanto, eu achei que aquilo era simbólico do afundamento da esperança do regime. Então, a história deste jardim que eu fiz é, em 1961, o presidente Salazar e o primeiro-ministro Caetano partem para a Antártida porque tinha havido a conquista da Índia, de Goa, pela Índia. E então eles partem para a Antártida para conquistar um pedaço triangular da Antártida para refazer a unidade formal do Império. É o primeiro de uma série, à qual eu vou chamar Cenas da História de Portugal. As 2 vertentes mais importantes do meu trabalho é o lado místico e o lado irónico ou lúdico. Quer dizer que, para mim, no meu trabalho são quase inseparáveis. Quer dizer, há certas peças que eu posso quase rezar diante delas. Esse é um jardim ao mesmo tempo muito simples e muito profundo, se eu posso dizer. A peça principal que está no centro, que eu comprei na Holanda e que vem da Tailândia, é uma espécie de uma pessoa, não se sabe se é um deus ao qual alguém deve rezar ou se é uma pessoa que está a rezar a um deus.
Estes 18 jardins formam como que um todo. Eu acho que aquilo é como que um resumo do mundo. Ali estão as várias culturas, muitas das raças, momentos da história muito importantes, que eu acho que fazem uma unidade. Alguns deles, deste conjunto de 18, os primeiros foram feitos em 92 e os últimos em 96. Portanto, é um período de 4 anos que está compreendido nesta exposição. Eles são mundos paralelos e, portanto, precisavam de ter um contacto com este mundo dos seres humanos. Precisavam de viver, de respirar ar, de sair da garagem, do ateliê de onde estavam e respirar o contacto com esta civilização humana. Há uns que eu acho que são muito simples, muito simbólicos, muito fortes, que têm só uma imagem. Aí não tem história, quer dizer, eu acho que a imagem fala por si e é muito simples. Agora, nestes maiores, e eu tenho esse lado de escritor, e portanto gosto de escrever as histórias e de imaginar. Os historiadores e críticos de arte ainda não estão de acordo sobre o significado exato deste jardim. A última interpretação, oferecida pela Escola do Stress de Chicago, afirma que este comportamento tão estranho só é explicável como consequência da fadiga psicológica causada pela Guerra dos 100 Anos. Nesta cassete que dá música, gravei os meus sonhos de um mês que já não me lembro. Será que os portugueses sabem à volta de que sonhos dançam? Para assegurar à sua alma o acesso aos mercados da eternidade, os sacerdotes colocaram selos mecânicos. A cantora Castafiore não podia interromper o seu canto, nem enganar-se numa única nota, pois a alma do faraó separar-se-ia do seu corpo mumificado com consequências imprevisíveis. A alma do faraó atravessa o mundo subterrâneo, prestes a entrar no templo onde será pesada. Aqui eu imagino histórias que têm uma explicação, mas que é uma proposta, quer dizer, as pessoas podem ter outra visão e outra imaginação acerca das imagens que eu produzo. João Teixeira da Mota, um artista que dá largas à imaginação e minuciosidade. Isto porque os seus trabalhos são feitos de pequenas peças e bonecos dos 4 cantos do mundo. Eu procuro sempre pôr as várias civilizações e os seus símbolos espirituais. Essa é, digamos que, a tradição da assemblagem, etc. De algum modo, estas peças são assemblagens também. Mas aqui há um conteúdo narrativo tão forte, quer dizer, que passa pelos textos, passa pela necessidade de acompanhar as peças por textos, por histórias, por fazer comunicar uma história que os separa daquilo que
que são os objetos desse tipo, quer dizer, para lhes criar um outro lado original, que é a presença da ficção, mesmo mais do que isso, a necessidade de os fazer acompanhar por um discurso, por uma mensagem. Eu faço uma ligação entre as suas peças e há algumas criações que se podem classificar como naifes ou, usar uma outra expressão inglesa, por exemplo, outsider art. Há um outro lado, quer dizer, que não é nada ingênuo, é pelo contrário extremamente culto, que é a capacidade de jogar, de trabalhar com uma certa erudição histórica e com uma reflexão sobre diferentes culturas, sobre culturas orientais, sobre diferentes mitologias, etc. Portanto, há uma capacidade que é rara de juntar alguma coisa que tem a ver com uma tradição naif, se é que existe naif enquanto tradição. Eu julgo que esse texto, que esse discurso narrativo é intrínseco, fazem parte das suas obras. É uma das notas, de certo modo, intermédia destas peças, é a presença do texto. Foi o Alexandre Pomar que escreveu que os jardins eram caixas com objetos encenados, dessas peças, não é? Que no meio artístico nacional e mesmo internacional têm uma presença tão estranha, não é? E ainda mais estranha se considerarmos que eles se integram no circuito de arte contemporâneo. Os jardins existem, cada um deles dentro de uma narrativa. Essas narrativas sucessivas que envolvem cada um dos jardins são elas próprias sempre diferentes, às vezes contraditórias, poeticamente contraditórias, e nós não podemos, isto entre aspas, acreditar nelas. Elas são tão ficcionadas que elas próprias funcionam como um ato criativo no sentido moderno do ato criativo, ou seja, de estar sempre a fazer qualquer coisa de novo e de diferente, e então assim parece que está introduzido um grau de desconstrução, de ironia, de fragmentação, que torna isto, por um lado, evocação de um arcaísmo, de um mundo pré-moderno, e por outro lado, uma integração numa desconstrução pós-moderna. Em termos de arte, há uma etiqueta com a qual me identifico, uma linha na qual integro os meus trabalhos. É a expressão arte mágica que André Breton criou, que é uma história paralela da arte, uma forma diferente de olhar para os criadores e as suas obras. São os artistas que sempre admirei, desde os aborígenes australianos ao Bosch e ao Redon, desde os índios Navarro ao Fuseli e ao Beuys, passando pelos surrealistas, e que é também visível nos filmes expressionistas alemães ou na dança Buto. É uma arte transformatória, onde o artista é canal, onde o mágico enquanto artista complementa o artista enquanto mágico. No fundo, o processo da criação artística vai da unidade para a multiplicidade, ou seja, do uno para a desconstrução, para a fragmentação, para depois voltar à unidade.